Olá, hoje estamos aqui com Ruth Silva. Para além de ser professora de Desenvolvimento Pessoal 2, é também consultora de Desenvolvimento Organizacional. Tem vindo a aplicar conceitos de inteligência emocional em equipas e organizações. A nossa convidada é também coach de executivos, explora conceitos de liderança e foi manager na Accenture até o ano 2000. Bem-vinda, professora. Obrigada por me terem aqui. Obrigado, nós. Conte-nos um bocado sobre o seu background e como é que chegou a esta área. Como é que cheguei aqui? Bom, começar pelo início. Eu sou licenciada em Economia e comecei a trabalhar em 95 na Accenture, na altura ainda se chamava Andersen Consulting, nenhum de vocês é capaz de se lembrar. É verdade, é assim tão antigo. E comecei na área de estratégia. A área de estratégia na altura da Accenture era uma coisa minúscula, a concorrência no mercado era a McKinsey e a BCGs da vida e, portanto, era muito pequenina. E comecei a fazer planos estratégicos, planos de negócio em setores que não lembram a ninguém, agricultura, imobiliário, retalho e infraestruturas nos comboios, enfim, portanto muito variado, muito diversificado. E por aí andei. A área era muito pequenina e, entretanto, surgiram oportunidades a nível de gestão da mudança e foi aí, não sei bem em que ano, mas foi aí que comecei a trabalhar em desenvolvimento organizacional, na verdade. Dentro da Accenture? Dentro da Accenture. Projetos de, sei lá, mudanças de estruturas organizacionais, de processos, ajustar processos. Também muito nas áreas de recursos humanos, portanto, as estratégias de recursos humanos, processos de recursos humanos, avaliação de desempenho, a formação, portanto, tudo aquilo que as empresas nas áreas de recursos humanos têm que ter, de alguma forma, pensado como estratégia. Até o ano 2000, que achei que precisava de coisas diferentes. Então saí da Accenture, era manager na altura, tinha sido promovida recentemente. Tive o meu primeiro filho também nessa altura e achei que queria um caminho diferente. Então saí da Accenture e comecei a trabalhar por conta própria. E assim estou até agora. Portanto, isto foi em 2000 e já vão há 23 anos, ou quase. Criou a sua própria empresa? Criei a minha própria empresa, dentro das mesmas áreas, e foi essa a linha que eu segui na altura, não é? Aproveitando a rede de contactos que tinha e que tenho e que fui mantendo e que foi crescendo, de gente que estava dentro da Accenture, fora da Accenture, agora estão quase todos, acho que estão todos fora da Accenture já, e foi assim uma aventura. É muito diferente termos a nossa empresa ou ser consultor de uma empresa, e para mim essa foi uma das grandes aprendizagens. Em 2004 chega o tema do desenvolvimento pessoal para mim. Eu tenho uma amiga que na altura ia fazer um curso de coaching, foi o primeiro curso de coaching certificado pela Federação Internacional de Coaching em Portugal, e dizia-me ela, eu acho que isto pode ser interessante para ti e para mim. Ela também era consultora, e é uma abordagem interessante. 2004, coaching, enfim, não hoje ainda há algum desconhecimento, não é? Mas na altura, o que é isso, não é? E então eu fui perceber o que é que era. O curso tinha uma particularidade, que era feito ao longo do ano, 8 ou 9 meses, portanto era assim, tinha umas sessões a cada mês, e foi a minha entrada no desenvolvimento pessoal. Ok, portanto foi aí que veio esta parte do desenvolvimento pessoal e a descoberta de um conjunto de abordagens dentro do coaching, porque há várias abordagens e várias metodologias, e foi aí a descoberta e a junção destas áreas com a parte da organização, ou dentro das organizações. Portanto, 2004, na verdade, foi ali um momento de viragem, primeiro com uma descoberta pessoal, que o curso me permitiu fazer, de autoconhecimento, e de abordagens de, ok, isto é interessante, não é? E não é a terapia. E depois, se calhar, já lá iremos explicar a diferença, mas para mim foi efetivamente uma revelação. Portanto, 2004 marcou aqui assim a minha entrada neste mundo do desenvolvimento pessoal. Primeiro, para mim, eu só comecei a fazer coaching efetivamente
profissionalmente em 2007. Portanto, tive ali assim alguns anos de maturação e de aprendizagem. Okay? Portanto, fiz este primeiro curso e depois fiz um percurso também de formação e de integração das abordagens. E, na verdade, isso para mim marcou a diferença. E, portanto, eu passei a integrar, ou a procurar integrar o coaching dentro daquilo que faço. E o coaching... o coaching e a consultoria são muito diferentes. A consultoria opina, o coaching pergunta. Ok? Portanto, e eu confrontei-me com esta dualidade, não é? Então, e agora eu estou muito habituada a opinar, não é? A fazer relatórios e diagnósticos e planos e a definir processos, não é? Portanto, e agora como é que é esta transição, não é? E como é que eu consigo trazer isto? Na altura nem se ouvia falar sequer de coaching de equipas. Hoje é uma coisa muito mais disseminada, embora ainda pouco clara por vezes para as empresas, mas no fundo esse foi o desafio, não é? Como é que eu trago estes temas, este espaço? O coaching cria espaços de curiosidade e de investigação, se me ocorre a palavra em inglês, de inquiry, não é? De pergunta. E então como é que eu trago isso para dentro da minha própria abordagem à consultoria? E de alguma forma parece que tem funcionado, porque, enfim, ainda aqui estou e acabo por ter, dentro dos projetos de consultoria, que faço cada vez menos, na verdade, muito mais formação, muito mais facilitação, muito mais coaching individual e de equipas e por vezes alguma assessoria à direção, que é diferente, não é coaching. É diferente, uma coisa diferente. Qual é que é a diferença? A assessoria está muito ao lado da consultoria, não é? É quando te perguntam uma perspectiva e tu dás a tua perspectiva fundamentada, não é? E vais buscar um conjunto. Portanto, é um bocadinho isso. Quem procura assessoria procura respostas. Embora às vezes se cruza ali assim um bocadinho a abordagem, não é? Eu prefiro fazer perguntas. É aquela parte chata. Mas porquê é que me estás a fazer perguntas? Diz-me lá a resposta. Não é? Mas, na verdade, quer dizer, eu... estou lá um tempo finito na empresa, não é? E são as pessoas depois que têm que são da empresa, que têm que gerir, que têm que levar para a frente. Então, são elas que têm que pensar nas respostas. Então, a minha abordagem às vezes vai muito mais por aí, mesmo em termos de assessoria. E já muito menos, se calhar, na consultoria, não sei se o termo é tradicional, mas, enfim, na consultoria que todos conhecemos, se calhar. E... bom, consultoria, como é que eu cheguei aqui a dar aulas? Eu sempre dei formação, mesmo desde o início, embora no início fosse dentro da própria Accenture, na preparação, mais nos cursos de preparação de entrada dos newcomers e de alguma forma a formação foi aparecendo também aqui na minha vida. As aulas foi uma coisa diferente, portanto, cerca de 9 anos, 9 para 10 anos já. Tenho uma amiga que dava aulas cá, precisamente a cadeira de desenvolvimento pessoal, que dava em parceria, que me desafiou para fazer parceria com ela e foi por aí que começou. E já lá vão 9 anos disto. Então portanto, foi assim que chegámos aqui. A sua amiga sugeriu? Sim, a professora Aida Chamissa, que dava aulas, foi a professora que dava aulas antes de mim, e um dia estávamos numa conversa e dizia-me precisava de encontrar alguém, porque a pessoa com quem estou a dar aulas vai sair, e de repente parou, olhou para mim e disse, não queres experimentar? Porque dar formação é diferente, não é? Portanto, a audiência é diferente, e as abordagens são necessariamente um bocadinho diferentes. E então na altura eu fiquei de pensei e disse ok, vamos lá. E começámos em parceria, ela ainda ficou uns 2 anos, penso eu, portanto ela tinha uma parte da matéria, eu tinha outra, e aqui estamos. Na altura ainda havia 2 professores nessa cadeira? Havia dois professores na cadeira, sim. Okay.
E nessa altura a cadeira tinha o mesmo formato que tem Tinha o agora? mesmo programa em termos de temas, portanto tinha o mesmo programa, enfim, os mesmos 2 focos. A inteligência emocional por um lado, não é? Aquele primeiro bloco, e depois a componente de integração no mercado de trabalho. Okay? Foi variando ao longo do tempo, fui fazendo algumas mudanças nos pontos de avaliação, na forma como trazia o programa para dentro das aulas, é normal, não é? Portanto, ir fazendo alguns ajustes também com o vosso feedback daquilo que são as vossas preferências, vá, e aquilo que faz mais sentido e que vos interessa mais e que é mais útil. Mas fundamentalmente mantém estes dois blocos, sim. E aquilo que ensina nas aulas está ligado com o curso de coaching que fez ou é um bocadinho diferente? O curso de coaching que fiz. O que é que eu eu quando fiz assim, inteligência emocional, na verdade, e vou falar só desse bloco, surgiu para mim, assim, eu diria mais à séria, em 2012. Ok? Embora no curso de coaching, o que é que os cursos de coaching trazem, sei lá, sem querer aqui ser exaustiva, mas de alguma forma ensinam-nos, ou pelo menos criam um contexto de aprendizagem para nós aprendermos a fazer perguntas, por exemplo, de alguma forma a explorar algumas abordagens de coaching. Eu navego muito pelo coaching sistémico, que é assim um palavrão, mas tem a ver com não só criar um espaço de possibilidades para mim, individualmente, ou para a pessoa individualmente, mas explorar também aquilo que são as relações e aquilo que está à volta. E dentro das organizações, o meu foco é o coaching executivo, se bem que nós somos não é? E, portanto, acaba por, muitas vezes, extravasa, não é? Aquilo que é o profissional. Mas o coaching sistémico toca, no fundo, as nossas relações, não é? O que é que acontece? A pessoa dentro da empresa não é só a pessoa na sua função, é a pessoa na sua função, na sua equipa, na relação que tem com os membros da equipa, na relação que a equipa tem com as outras equipas, na relação que a pessoa tem com os seus pares, que estão, se calhar, noutras áreas, e, portanto, toda essa complexidade. Portanto, é uma das abordagens, isto foi uma das coisas que... A inteligência emocional se calhar, é um dos fundamentos, não é, do coaching, há uma expressão em coaching que é, muitas vezes nós deparamos, não é, com situações complexas e muitas vezes complicadas, não é, de pessoas, se calhar, mais frágeis, com situações muito difíceis na sua vida profissional e às vezes na vida pessoal. E então, há uma expressão em coaching que é calma para fora e o turbilhão para dentro, que eu acho que define muito aquilo que é a parte da regulação na inteligência emocional, não é? Nós sabermos lidar com isso cá dentro e termos noção e estarmos conscientes do que é que passamos para fora, não é? E então, portanto, isso esteve logo, respondendo à pergunta, logo no curso, não é? Que é o lidar. O coaching é feito de muitas formas, agora a evolução foi brutal, portanto agora temos o coaching não é só feito presencialmente. Há quem faça coaching assíncrono. Imagina, o Daniel tem uma questão qualquer ou tem um tema, manda-me uma mensagem de voz e eu, quando consigo, respondo-lhe e assim vamos. É um formato interessante para quem tem uma agenda curta, mais limitado em termos de interação. E, portanto, a inteligência emocional, sim, apareceu logo neste curso de coaching, muito como o pressuposto para que os momentos de coaching sejam úteis e eficazes. Okay? Diz que no coaching faz mais perguntas. Que tipo de perguntas é que faz? Depende. O coaching é assim um momento de dança, não é? Então, tipicamente perguntas abertas, embora às vezes seja preciso fazer perguntas fechadas, não é? Quando as pessoas estão... quando estamos a trabalhar compromissos, não é? As pessoas dizem, não, mas eu acho que posso experimentar fazer isto. O coaching é muito feito de experimentação, de
mudar comportamentos, não é? De eu querer alterar formas como faço as coisas, como olho para determinadas situações, alterar perspectivas. Então às vezes é preciso fazer perguntas fechadas, não é? De compromisso, não é? Que eu posso te perguntar, Daniel, então posso contar consigo para nas próximas 2 semanas pôr em prática algumas das coisas que falámos aqui. E o Daniel vai dizer que sim ou que não, não é? Portanto, é o compromisso. E é uma pergunta fechada, é um exemplo. Tipicamente são perguntas abertas, não é? De exploração, de construir cenários, não é? Muitas vezes tentar aqui assim... o coaching, as organizações ainda recorrem muito ao coaching numa perspectiva da necessidade. Ou seja, aquele colaborador precisa de trabalhar um tema. Sei lá, precisa de trabalhar a comunicação. Porque não está, as coisas não estão a correr bem com a equipa. Muitas vezes é isto que me colocam, não é? E eu tenho que explorar um bocadinho o que é a comunicação. Concretamente, o que é que estamos a falar, não é? Quais são os temas que existem. E muitas vezes trabalho com as pessoas cenários ideais, não é? O que é que seria um dia ideal na relação com a equipa, por exemplo. Que são tipicamente, Daniel se calhar ficava a olhar para mim, não é? São tipicamente perguntas que não são de resposta imediata, é isso que as pessoas pensam, não é? Sei lá, o que é um dia ideal agora? Nunca pensei sobre isso, não é? E então a partir daí, no fundo, são perguntas que, se forem bem feitas, possibilitam a construção de coisas diferentes daquelas que as pessoas têm na sua vida. E esse é um dos grandes objetivos. As empresas ainda recorrem muito na perspectiva da necessidade, eu gosto muito mais de explorar aquilo que é o potencial. Aquilo que eu sei que posso fazer com as minhas forças, não é? Porque, sei lá, alguém que tenha temas de comunicação, que é preciso especificar, eu não gosto quando colocam a coisa desta forma tão ampla. Alguém que tenha temas de comunicação seguramente tem pontos fortes. Ou porque é bom ouvinte, ou porque sabe articular bem o discurso. Então, o que é que está a acontecer para a pessoa não estar a utilizar estes seus pontos fortes, não é? Portanto, um bocadinho isto. E então são as empresas que contactam a professora para ajudar algum dos trabalhadores dessa empresa, não é? Ou procuram às vezes também para si próprios? Eu trabalho bastante mais em contexto ou seja, nesse registro. As empresas contactam e tipicamente contactam para programas, ou seja, definem um conjunto de objetivos, um bocadinho um chapéu, ok? Querem trabalhar de forma transversal competências de liderança, competências de comunicação, competências de inteligência emocional. E definem no fundo um chapéu, não é? E depois dizem, ok, nós gostávamos que a pessoa A, B e C, ou porque têm funções de coordenação e se calhar têm desafios mais ou menos recentes, há pessoas que se calhar foram promovidas recentemente e portanto que a pessoa A, B e C fizessem parte deste programa. E a partir daí há aqui assim uma definição de objetivos entre o coach e a pessoa que vai estar dentro do programa. Objetivos individuais que de alguma forma casam com estes objetivos chapéu, ok? Portanto é a pessoa que define os seus próprios objetivos dentro daquilo que a empresa lhe faz mais sentido em termos de competências transversais, ok? Portanto, e normalmente é assim que eu trabalho, ou seja, há aqui assim há aqui um princípio de confidencialidade naquilo que são as conversas entre o coach e a pessoa que participa nas sessões. E tem que haver aqui também um princípio de compromisso da própria pessoa, não é? De, ok, eu estou aqui efetivamente disponível para ser desafiado e para responder às vezes a perguntas que eu não sei a resposta, não é? Para ser colocado numa zona de menos conforto. Mas tipicamente são as empresas que me contactam. Tenho alguns casos de pessoas individuais que, sei lá, que tipicamente querem fazer uma mudança na sua vida. Tenho muito isto. E precisam de quem os ajude às vezes num processo de descoberta. Ok? Ou precisam de desbloquear decisões. Ou precisam de bater bolas para tentar criar cenários na sua vida.
pessoal, não é? Portanto, tenho alguns casos, embora não seja esse o meu foco, às vezes também por falta de tempo, porque estou mais direcionada para o contexto empresarial. E o processo, quando a contactam, é toda à base de conversa? A professora faz perguntas, as pessoas pensam, respondem e através da conversa tenta fazê-las perceber ou ajudá-las a desenvolver novas capacidades. Novos comportamentos, novas formas de fazer as coisas, ok? Estava aqui a pensar num exemplo que até é relativamente recente, uma pessoa, que obviamente não vou dizer nem o nome nem a empresa, mas que um dos desafios é uma pessoa que foi recentemente promovida a uma função de direção, é responsável por vários projetos com alguma dimensão e dizia-me, um dos meus desafios é saber lidar com pessoas que têm comportamentos menos adequados. E a pessoa tem pessoas difíceis, ok, então o desafio aqui é perceber primeiro o que é que são comportamentos pouco adequados, não é? O que está ali a acontecer, o que é a dificuldade, não é? Quando esta pessoa me diz, eu tenho dificuldade, o que é isso, não é? A pessoa que fica sem palavras, não consegue responder. Então, aqui o trabalho é desconstruir primeiro aqui um bocadinho a situação, não é? Estas situações, com exemplos muito práticos, muito concretos, e depois desafiar a pensar, primeiro, criar cenários diferentes, não é? É engraçado que a pessoa aqui entrou ali num processo de autossabotagem e dizia, não, mas se calhar as pessoas são assim porque são assim, não é? Que já trabalham aqui há muitos anos e têm hábitos muito enraizados e no fundo, a pessoa começou aqui a entrar numa espécie de autossabotagem, não é? Porque, na verdade, não estava muito preparada para fazer diferente, não é? Se calhar para confrontar, se calhar não estava... Às vezes é preciso gerir conflitos, não é? É preciso saber estar dentro dos conflitos. Então, começámos aqui a trabalhar algumas coisas e o processo acontece quando as pessoas decidem, ok, então eu vou na prática, na próxima vez que tiver uma situação, como é que eu faço? O que é que eu vou fazer diferente? E então é muito isto, não é? O desafiar a fazer efetivamente diferente. E o que é que recomendou a essa pessoa? Eu não recomendo nada. Eu não recomendo nada. As conversas andaram muito à volta de... primeiro, como é que a pessoa... O que é que acontecia, não é? Quando a pessoa se via confrontada com alguns destes comportamentos menos adequados, e o que é que a pessoa sentia, e o que é que a própria pessoa via nessas situações, porque nós às vezes dentro das situações, acontece, não é? Nós não conseguimos estar simultaneamente dentro da situação e observá-la, não é? Então, essa parte é extremamente relevante para eu depois poder, se calhar às vezes, tomar consciência de ok, ali aquilo que eu fiz se calhar não faz muito sentido, se calhar fazia sentido. Então eu não recomendo nada, não é? Eu abro espaços para as pessoas poderem explorar cenários e possibilidades. E esse é o foco do coaching e é a grande diferença em relação à consultoria. Ok? E muitas vezes dentro das organizações eu já tive situações em que tinha vários papéis, era consultora, era coach, e um dos pontos que eu acho de maior vigilância quando acontece este tipo de projetos em que me pedem estes diferentes papéis é ter esse cuidado, não é? No coaching não há recomendações e não há opiniões, no coaching não interessa o que eu penso, não é esse o fundamental. Pode acontecer que a pessoa que está em coaching diga, mas eu gostava de fazer uma sessão de brainstorming. Então, aí sim, há ali um contexto em que se calhar há uma troca de ideias, ok? Mas é preciso primeiro que a própria pessoa esteja ok com isso, ok? Portanto, não vou ser eu a primeira pessoa a sugerir. Consultoria é diferente, não é? Consultoria... Portanto, a vigilância, quando há projetos em que me pedem um bocadinho esses dois papéis, pelo menos, é essa, não é? É eu estar muito consciente de quando é que sou uma coisa e de quando é que sou outra. E trazer isso para cima da mesa, às vezes.
porque as pessoas esquecem-se. E então é preciso fazer esses reminders. E também disse que era diferente de terapia. Qual é que é a diferença entre coach Bom, e... isso é uma das grandes discussões. Para mim, a terapia tem parte do... é necessário tratar. Ainda parte desse pressuposto. Do que é necessário tratar alguma coisa que não está bem. Não é? Ainda há muito esse mindset associado à terapia. O coaching tem parte de um mindset diferente, que é, há possibilidades quase que infinitas para explorar, de formas de fazer diferentes. A terapia tipicamente foca-se mais no que aconteceu e no porquê que aconteceu, não é? Aqui mais num processo de autoconhecimento, se calhar mais virado para trás, para o passado. O coaching foca-se muito no futuro, embora às vezes seja preciso identificar alguns padrões, não é, que nós trazemos connosco, mas foca-se muito em, reconhecer o que é no presente, não é? É assim que acontece, é assim que eu faço. Como é que eu posso fazer diferente? E o que é que eu tenho que mudar? O que é que tenho que fazer acontecer? O que é que tenho que mudar à minha volta? O que é que... para avançar. A terapia... também há abordagens diferentes. Eu não vou entrar em detalhe, porque também não sou a pessoa indicada para isso, mas foca-se mais no como é que eu cheguei até aqui. Okay? E em procurar esse conhecimento que é extremamente útil, não é? Eu investir no meu autoconhecimento e perceber, eu faço isto porque... sei lá, por que razões, não é? E agora, como é que avanço? O coaching, para mim, tem muito este contexto de organizacional, não é? Como disse, eu tenho poucos casos de coaching, vou-lhe chamar life coaching, embora não ache muita piada a expressão, não é? Mas são pessoas que me procuram e que querem focar-se em mudanças na sua vida. E, portanto, para mim, o coaching tem muito este contexto organizacional, é coaching executivo. Na vida profissional e menos na vida pessoal, se calhar. Embora às vezes, mas esse é o driver, não é? São os desafios que as pessoas têm dentro do seu contexto profissional. Portanto, esse é o meu foco. E a diferença entre mentoring e coaching? E coaching. O mentoring é feito de trocas de experiências, okay? De partilhas de experiência no contexto profissional. O coaching é feito de perguntas, mais uma vez, não é? Portanto, se estivéssemos aqui numa sessão de mentoring, íamos estar aqui a conversar um com o outro e a partilhar aprendizagens, não é? O mentoring é muito poderoso e, mais uma vez, aqui dentro do contexto organizacional, é algo que cada vez mais empresas estão a utilizar como um instrumento até de motivação dos colaboradores. E percebe-se porquê, não é? Porque... imaginem, vocês começam a trabalhar, não é? Entram numa empresa e ter alguém com mais experiência, que já conhece a empresa, que conhece o setor, que de alguma forma vos possa responder a perguntas, não é? Portanto, os mentores respondem a perguntas de forma muito direta, não é? Os coaches, às vezes são um bocadinho irritantes, mas fazem imensas perguntas. Portanto, é suposto e é suposto criar um espaço de investigação, não é? Como se estivéssemos ali num laboratório de autoconhecimento e de exploração de novas perspectivas, vou-lhe chamar assim. E no início, ainda quando estava na Accenture, se calhar era um bocado de mentoria que fazia. Disse que fazia parte do welcoming dos newcomers. Era mesmo formação. Ou era só? Era formação mesmo. Quer dizer, era formação e, obviamente... Quer dizer, mentoria não sei, porque eu também era novinha, não é? Eu tive, assim, um percurso, se calhar, pouco normal, mesmo para a consultoria daquela altura. Portanto, eu tinha 27 anos quando fui promovida a manager. E, portanto, se calhar, não sendo uma mentoria formal, acabava por ser, não era? Mas o contexto era de formação. Em contabilidade, vejam bem. Portanto, tinha a ver com o meu background, não é? Portanto, na verdade, tinha a ver com o meu background académico. E sim, haveria sempre aí uma componente de mentoria, não é? Porque eu comecei a dar formação ao fim do ano, talvez, de estar na empresa, portanto já conhecia alguma coisa.
Agora, obviamente não tinha a experiência que se calhar se reconhece a um mentor, não é? Que é tipicamente alguém que é sénior e que já tem efetivamente alguns anos de experiência profissional. Normalmente os mentores procura-se que sejam, que já tenham alguns anos de experiência profissional, que conheçam bem a empresa, todas as áreas da empresa, porque é interessante também, não é? Dar uma perspectiva a quem chega às vezes as pessoas focam-se muito, e sobretudo em empresas grandes, focam-se muito naquela área para onde foram recrutados, para onde foram contratados, e nem sempre é fácil ter a perspectiva global da empresa, não é? E manter essa perspectiva, digamos que atualizada com as mudanças que vão acontecendo, sobretudo nas empresas hoje em dia, que mudam muito rapidamente, mudam as estruturas, mudam as pessoas, mudam, enfim. E portanto o mentor à partida deverá ser alguém já com uns anos de experiência e que conheça bem a empresa. Portanto, não sei na altura se era mentor ou não, mas o contexto era mais de formação e de partilha, se calhar de experiências, já tinha algumas de projeto. Não foi o seu primeiro emprego? Foi o meu primeiro emprego. Assim que acabou a licenciatura? Assim que acabei a licenciatura. As licenciaturas acabavam, eram 5 anos na altura, portanto, eram mais uns aninhos, 2 anos do que vocês têm agora, não é? São os 2 anos de mestrado, portanto, a minha licenciatura ainda é pré-Bolonha, portanto, foram 5 anos e sim, a Accenture foi o meu primeiro emprego. Era aquilo que eu queria, na verdade, e, portanto, bom, foi a minha escolha e correu bem. E depois, quando saiu, criou a sua nova empresa, imagino que tenha sido difícil, que challenges é que teve e como é que os conseguiu ultrapassar? Difícil. Não, aos 27 anos é tudo, eu tinha 27, a caminho dos 28, é tudo muito fácil. Parece tudo muito fácil e na verdade até acho que é. Os grandes desafios portanto, eu saí, não é? E comecei a minha empresa com base na rede de contactos que tinha. E, portanto, um dos desafios, e é um dos desafios que tenho até hoje, que é fazer crescer e manter essa rede de contactos. Okay? Porque é assim que os meus projetos surgem. Eu, em média, acho que nunca fiz as contas assim, mas olhando assim um bocadinho para trás, em termos de referências, os meus projetos são projetos normalmente longos, tipicamente mais de 6 meses, entre 6 meses a 1 ano, sendo que na grande maioria dos projetos foram superiores a 1 ano, e alguns até a 2. Portanto, e isso para mim faz parte também da minha forma de trabalhar, que é na consultoria. Agora vou olhar um bocadinho para a consultoria, que é não estar lá só para fazer o relatório, mas depois estar lá para ajudar a fazer, para apoiar, a implementar. E estou a falar, por exemplo, de estratégias de recursos humanos, estou-me a lembrar de uns mais recentes, não é? Alguns mais antigos também, mas de definir, como é que são os processos, como é que é o plano de formação da empresa, como é que é o processo de avaliação de desempenho, como é que é o processo de recrutamento, e depois ficar para acompanhar a primeira implementação do processo. Portanto, tipicamente eu tenho projetos com alguma duração por isto. E desenvolve vários projetos ao mesmo tempo, não é? Pois, sim, respondendo de uma forma muito direta, sim, é um desafio. Esse é um dos desafios que é, às vezes, cognitivamente, saltar entre projetos em áreas diferentes, não é? Ora consultoria, ora formação, ora programas de coaching. Eu acho que esse é um dos desafios, também é o que torna interessante, na verdade, a variedade. Um dos meus objetivos nos últimos 2, 3 anos e de agora para a frente é focar-me sobretudo em coaching, formação e um bocadinho de mentoring, que as empresas começam a pedir, sobretudo empresas que têm um modelo, que trabalham com consultores, portanto, que subcontratam
consultores para fazer N coisas, têm projetos de transformação e por aí fora. E portanto, eu dou por mim, às vezes, a ser consultora dos consultores. Um bocadinho nessa perspectiva, por isso é que lhe chamo mentoring, acaba por ser às vezes mais mentoring. E tenho como objetivo ir deixando a consultoria, eu não diria totalmente de parte, mas para projetos que sejam realmente aliciantes. Ok? Sendo que já não lhe interessa muito? Ou... A questão é, eu acho que fiz muitas aprendizagens em termos de... Nós nunca paramos de aprender, não é? Mas fiz muitas aprendizagens em muitos setores diferentes de negócio. E quer dizer, ao fim de algum tempo, não é? As empresas são diferentes, há desafios que são de alguma forma novos, não é? Mas há muita coisa que se repete. E então, confesso que acho cada vez mais interessante estes espaços de possibilidades e de apoiar os outros a serem eles a dar respostas. Não quero ser eu a dar as respostas todas. Isso é muito cansativo, nós temos que saber tudo, não é? Um bocadinho a jeito de brincadeira, mas também falando a sério. E então, daí a opção, não é? E sendo certo que, portanto, eu mencionei 2004 ali como ano de viragem, em termos dos temas, para mim, de desenvolvimento pessoal, e tem sido também, para mim, uma evolução de eu gosto muito mais de estar e de ser útil no contexto individual ou de equipa, ok? E que pode ser coaching ou formação, não é? E os dois modelos, para mim, na verdade, a formação que eu faço cai muito mais numa coisa, aqui num palavrão novo que eu vou aqui introduzir, que é o grupo coaching, que não é assim tão palavrão, mas que não é team coaching, não é coaching individual, mas é, no fundo, uma abordagem em que há um grupo de pessoas que, de alguma forma, se juntam para fazer uma aprendizagem sobre um tema. E uma aprendizagem, sobretudo, prática, e em que as pessoas estão disponíveis para partilhar as suas experiências. Essa é a diferença, face à formação, se calhar, mais tradicional. Que pode ter momentos de partilha, não é? Pode ter momentos de partilha, e normalmente até tem. Agora, o grupo coaching é focado, tem esse, no fundo, essa base, não é? Assenta na partilha das experiências e depois na construção em conjunto que o grupo pode fazer de novas aprendizagens. Sei lá, por exemplo, se estivermos a falar de inteligência emocional, ou vou especificar, escuta ativa, não é? Então, de que forma é que aquele grupo de pessoas, normalmente eu tenho grupos de 12, 15 pessoas, pode trazer as suas experiências e pode aprender, no fundo, o que é escutar melhor, ok? Então, eu gosto bastante desses, muito mais desses contextos, e tem sido mais por aí que tenho nos últimos 2, 3 anos e que vou continuar a caminhar. Não digo que não há consultoria, mas depende dos projetos, tem que ser mesmo uma coisa diferente. Quando começou com a consultoria, depois de 2000, depois da Accenture, mencionou que é muito importante o networking e ter uma rede de contactos. Acha que o seu primeiro emprego na Accenture foi essa a importância do emprego, para conhecer mais pessoas, criar uma rede de contactos, que depois ajudou muito? Eu não diria que foi a principal de todo. A principal mesmo, aquela que eu destaco, foi a aprendizagem super rápida, concentrada, que aqueles 5 anos me permitiram. E foi essa aprendizagem concentrada e ali, porque eu digo que foram 5 anos, mas eu acho que trabalhei por 10, em termos de horas de trabalho, e a variedade e a diversidade de projetos foi de tal forma que eu acho que, na verdade, isso foi o stepping stone porque isso, na verdade, deu-me bagagem para que, assim, deu-me contactos também, mas se de alguma forma esses contactos não reconhecessem o meu trabalho, eu não tinha projetos com mais de 6 meses e às vezes mais de 1 ano,
ok? Não, portanto, eu acho que na verdade o que a Accenture me deu foi aprendizagens brutais e uma diversidade. Eu na altura não achava nada disto, não é? Porque aquilo é muito cansativo, trabalhar 15 e 16 horas por dia. Agora, olhando para trás, esse foi a alavanca. Essa foi a alavanca. Os contactos nós fazemos com mais ou menos facilidade, com mais ou menos dificuldade, depois também dependendo, sei lá, das pessoas que escolhemos, não é? Ter à nossa volta e da forma como vamos atrás, não é? E se estamos ou não disponíveis, sei lá, eu se achar que quero conversar um bocadinho com alguém de determinada empresa, agarro no telefone e contacto, a pessoa não me conhece, e então? O não é garantido, não é? Então, eu acho que os contactos vão crescendo, não é? Eu já tinha contactos quando terminei o curso, vocês já têm contactos neste momento, certo? É preciso depois também, e as pessoas vão ter percursos diferentes, vão por caminhos diferentes. Portanto, a Accenture deu-me competências, deu-me aprendizagens, claramente. É importante ter as competências. É importante ter as competências, não se fazem projetos sem competências. Sobretudo, e esse era um dos meus focos, era fazer recorrência, ter recorrência na venda de projetos. E não se consegue isso sem ter competências, não é? E isso foi o que a Accenture me deu. Ou seja, fazer um projeto para um cliente e esse cliente voltar e pedir outro projeto. Exatamente. E continuar a voltar e pedir outro projeto. E continuar a voltar e pedir outro projeto. E portanto, na altura, não é? Agora, não. Agora, 20 e não sei quantos anos depois, já tem a ver com aquilo que eu trabalho e com aquilo que fui aprendendo e com outras... Mas na altura, para mim, foi essa a pedra de toque. Na altura também, acho que hoje ainda é um bocadinho assim, mas na altura era um pouco a marca, não é? A marca da Accenture, que permaneceu comigo durante alguns anos e depois diluiu-se, não é? Porque já ninguém quase se lembra que eu trabalhava na Accenture, não é? Portanto, a marca depois dilui-se, mas o que fica são as competências, a aprendizagem e depois a forma como se constrói em cima disso, não é? Que também é importante, o que é que fazemos com isso. Mas sem dúvida, foi brutal mesmo, em termos de... Quando olho agora para trás, não é? Na altura parecia-me só overwhelming. E acha que no primeiro emprego, para nós que estamos agora a entrar no mercado de trabalho, isso é uma coisa que devemos procurar, ser alguma coisa challenging, se calhar até overwhelming? É uma coisa que devem procurar. É com esta noção de que sendo overwhelming, e às vezes sendo muito desafiante e empurrando-nos muito para fora da nossa zona de conforto, nós muitas vezes não conseguimos na altura ver o benefício, não é? Então acho que isto é muito importante também em termos de autoconhecimento, nós percebermos até que ponto é que estamos a esticar a nossa zona de conforto, onde é que estamos para além, não é? Que limites é que estamos a testar, que limites é que estamos a construir. Portanto, aqui assim a autoconsciência, a autorregulação, a inteligência emocional aqui é uma coisa importante, esta parte da regulação emocional, não é? De eu estar de alguma forma. E portanto ter esta, por isso é que eu digo, na altura, eu só achava overwhelming, porque na altura me faltava esta aprendizagem de, ok, o que é que eu estou aqui a aprender, não é? Portanto, uma das coisas que eu recomendo é que às vezes, não sei, às vezes sinto que nós estamos à procura do trabalho ideal, não é? Do trabalho perfeito, ou daquilo que gostaríamos mesmo de fazer. E às vezes não aparece logo, não é? Às vezes há outras oportunidades que elas próprias têm os seus desafios, então quais são eles, não é? Procurar por eles. Agora, será que se fosse agora eu escolheria trabalhar 16 horas por dia? Se calhar não. Não é? Eu quando olho para trás penso, se calhar, será que aquela aprendizagem toda era possível sem este esforço? Não sei. Na verdade não sei responder, não é? Se calhar é possível. E portanto, acho que há um equilíbrio aqui também. Agora, sim, sem dúvida, procurar situações desafiantes, fora da zona de conforto, e ter atenção que isso também às vezes cansa e desgasta um bocadinho.
Vocês sabem isso, se calhar, quando se abalançam para alguma coisa que está menos, não é? Então é preciso também trabalhar essas outras competências, que é, ok, como é que eu me autorregulo neste processo, não é? E ter muito claro que aprendizagens é que eu estou aqui a fazer. Isto serve-me para quê? Não é? E como é que a professora faz isso? Por exemplo, nós todos estamos em época de exames, pode ser também um bocado overwhelming, estar muitas horas e às vezes perdemos o equilíbrio e se calhar ficamos muito desgastados. E a professora agora também diz que tem muitos projetos ao mesmo tempo, muitas reuniões, mas se calhar já sabe lidar melhor com essa parte. Que técnicas é que usa? Eu quero acreditar que sei lidar melhor. Uma das coisas, quer dizer, há várias técnicas, não é? E posso partilhar algumas das que funcionam comigo. Primeiro, organização. Agenda. Eu tenho tudo aquilo que eu tenho para fazer está na minha agenda. O que não está na minha agenda não existe, literalmente, ok? Porque muitas vezes são muitas coisas e muitas coisas diferentes, então eu não posso contar com a minha cabeça nem com a minha memória para. Então, está na agenda. Definir slots de tempo específicos para cada coisa. E fazer essas coisas nesses slots. Como vocês sabem, eu acho que já experimentaram, já vivenciaram isso, que é, se nós tivermos 5 horas para fazer um trabalho, nós vamos ocupar as 5 horas. Se tivermos 8 horas para fazer um trabalho, vamos ocupar as 8 horas. E se calhar as primeiras 6 estamos... Então, é um bocadinho ter esta noção de, ok, quanto tempo é que eu tenho efetivamente, é que eu quero dedicar a estudar não sei o quê, a fazer o que seja. São 2 horas. Se calhar é pouco. Se calhar não sei o quê. São 2 horas. Então, eu vou-me organizar para fazer em 2 horas. E o tema aqui é eu decidir entre, se calhar, o perfeito e algo que não está perfeito, mas está feito, não é? Como se costuma dizer, antes feito do que perfeito, por vezes. E então, que é ter um bocadinho esta perspectiva, não é? De gerir o tempo. A mim ajuda a meter na agenda. É uma das técnicas que eu utilizo para mim, tenho tudo visível. Portanto, dá-me uma falsa sensação de controle, na verdade, mas pelo menos está organizado. Esse é um dos temas. A outra parte emocional, não é? Que é, às vezes nós pensamos, ok, too much, não é? Muita coisa ao mesmo tempo. Então aí eu costumo, para mim uma coisa que funciona bem é parar. Eu faço alguns exercícios de respiração muito simples, portanto parar mesmo e respirar, não é respirar normalmente, mas focar ali assim um bocadinho. Faço isso. Às vezes tenho dias, por vezes, em que tenho tipos de sessões diferentes. Tenho coaching e depois tenho formação e tenho aulas. Não é? Portanto, são coisas distintas e tenho que obrigatoriamente ter paragens entre elas. Portanto, uma das coisas que eu tento não fazer, às vezes não me corre muito bem, porque sei que é mesmo preciso, é ter na agenda, garantir que não tenho coisas coladas. Okay? Porque tenho mesmo que ter essas paragens para respirar, para parar, para reinicializar e continuar, não é? Para mudar, no fundo, ali assim um bocadinho o chip. Isso para mim vai funcionando, não é? Mas, sobretudo isto, tem que haver também, nessa agenda, paragens. Ok? E acho que é sobretudo isso. Agora, depois há aqui uma regulação que tem a ver com os temas propriamente ditos, não é? Que é, vou dar formação e tenho um grupo particularmente desafiante, então aí a regulação já é dentro da sessão, não é? Da forma como se lida com, enfim, com os temas que as pessoas trazem para dentro da sala, seja físico ou virtual. Portanto, aí já é outro tipo de regulação, não é? Tem a ver com a minha presença e a qualidade da presença dentro das sessões. Que é também como é que eu deixo os meus temas fora. Como é que eu deixo os meus temas fora das sessões de coaching. Ok? Portanto, isso existe ali alguma preparação antes da sessão. De foco.
não sei como colocar isto de outra forma, mas é mesmo isso, é deixar, eu tenho que ficar fora, não é? Eu não vou trazer para ali, se estou com problemas pessoais, não posso fazer isso. Então, um bocadinho uma aprendizagem. Para mim, os exercícios de respiração funcionam como para focar, okay? Para focar, para preparar, às vezes, algumas sessões. São exemplos práticos. Há várias técnicas de respiração, tipo, eu vi uma que é inspirar 4 segundos, aguentar 4 segundos, expirar 4 segundos e aguentar 4 segundos. Sim, técnicas aqui? Há muitas técnicas. Para relaxar, eu costumo usar o 4-7-8, que é como o Daniel estava a referir, mas 4, 7, inspira, conta até 4, sustém, conta até 7, expira, conta até 8. Okay. Com o ritmo que for, não é? Porque às vezes nós tendemos a impor-nos aqui um ritmo e ficamos sem ar. Mas e serve precisamente para isto, não é? Para nós regularmos e para focar, não é? Porque quando a nossa mente está ocupada aqui na contagem, temos mesmo que contar, não está a pensar noutras coisas. E então serve para abrir ali assim um espaço um bocadinho em branco, não é? Que possa encher com as coisas que vierem, do que seja. Okay? Portanto, para vocês que estão agora em época de exames e que são uns atrás dos outros, não é? Primeiro, há aí pontos de paragem, realmente, para respirar? Okay? De que forma é que tem o trabalho estruturado? De que forma é que tem o estudo estruturado? Não é? De que forma é que está organizado o vosso estudo? Têm claro qual é que é o equilíbrio entre eu quero estudar tudo ou se calhar vou-me focar nesta parte? E sei que isto sei muito bem e o resto, não é? Fazer às vezes essas escolhas. Como é que a professora era na faculdade? Estudava muito? Como é que eu era na faculdade? Estudava muito. Estudava alguma coisa, sim, mais no primeiro ano e menos nos outros. Nós tivemos 5 anos, não se esqueçam. E portanto, mas sim, preparava-me. Agora, na verdade, também apostava muito em ter as aulas bem estruturadas. A minha organização começava aí. Tirava notas? Começava aí, assim. E portanto, não me lembro, assim, de fazer noitadas a estudar. Ok? Portanto, de alguma forma, mantinha a coisa estruturada ao longo das aulas. Mais no primeiro e no segundo ano. Depois, mais ou menos, as cadeiras depois também foram sendo mais interessantes, não é? Menos daquelas de ter que estudar assim muito. Porque as do primeiro e segundo ano eram matemáticas, estatísticas, contabilidades, assim umas coisas que não eram da minha preferência. E portanto, exigiam se calhar mais esforço da minha parte. E eu acho que eu vi no seu LinkedIn que também estou em Nova Iorque. É assim, a Accenture tinha e ainda tem centros de formação, nomeadamente nos Estados Unidos, não é? Nova Iorque, no caso da Universidade de Colômbia, que fiz um curso de Personal Leadership, que fez parte do meu próprio processo de desenvolvimento pessoal. E com a Accenture, eles têm um centro de formação muito conhecido em Chicago. E portanto, fiz algumas passagens, quer como aluna, quer como formadora também, na altura. Portanto, isto em 98, para aí, 98, 99. Então, na Colômbia foi fora da Accenture? E foi porque achei que era interessante. É um curso de liderança pessoal. Na altura chamava-se o Institute for Personal Leadership, agora chama-se Mentora Institute, tem assim um nome um bocadinho mais complicado, mas... E no fundo o que eles fazem é dedicar-se a trabalhar temas, a trabalhar a liderança, mas numa perspectiva de dentro para fora. Não é? O que é que eu tenho que trabalhar em mim e quais são os pilares que eu tenho que trabalhar em mim para ser um bom líder para os outros. Portanto, primeiro tenho que ser um bom líder de mim próprio. E na altura despertou uma curiosidade e achei que... Mas foi feito em remoto. Ok.
Não chegou Tem a ir remoto aos e foi... Não, dessa vez não. Já não lembro bem o ano, francamente. Mas já foi há uns anos. Foi durante a licenciatura? Não, foi depois. Já foi depois. Já foi, talvez que há uns 10 anos. Talvez tenha sido há uns 10 anos já. E a experiência de Chicago, como é que foi? Espetacular. Na altura, é assim, o centro de formação da Accenture era um campus. Era um campus. Onde vinha gente de todo o mundo. Portanto, isto estamos a falar há muitos anos atrás, em que o mundo não era tão global como é agora, não é? Nós agora ligamos todos com todos assim em segundos, não é? E então era uma experiência multicultural espetacular. Eu lembro-me, num dos anos em que fui formadora, nós éramos talvez uns 10 ou 12 formadores, todos de nacionalidades diferentes. Então, trazia aqui assim uma experiência muito diferente de tudo aquilo que cada um de nós vivia no seu país, não é? Os americanos tinham mais esta experiência multicultural, nós tínhamos muito menos, não é? Os europeus, sobretudo. Então era assim uma oportunidade. E depois era um campus fabuloso, com condições fabulosas. Foi durante quanto tempo? Então era assim, agora não sei como é que é, mas sempre que se entrava na Accenture havia um curso de entrada, portanto foi o primeiro. Depois havia aí no segundo ano, ou no primeiro ano de senior, que no meu caso foi no segundo ano. E depois havia também um no primeiro ano de manager. E depois havia sempre connosco como formadores. Havia sempre a obrigatoriedade, todos nós tínhamos que passar pelo centro de formação como formadores. Portanto, talvez umas 3 ou 4 vezes, ao longo entre 95 e 2000. E que diferenças é que sentiu mais entre as culturas, se calhar a americana e a portuguesa? Na altura os americanos não sabiam onde é que ficava Portugal. Não sei se agora sabem, mas na altura era uma coisa assim muito estranha, não é? Sabiam onde é que ficava a Espanha e, portanto, nós dizíamos fica ao lado de Espanha. Ok? Em termos de cultura, quer dizer, eles... é muito curioso, não é? Porque são um país tão grande, não é? Mas acabam às vezes por parecer que são assim de países mais pequeninos até do que nós, porque são muito focados neles, não é? O resto do mundo não existia, ia dizer agora no presente, mas na altura o resto do mundo não existia para eles, não é? E então, nem ideia do que é que as outras pessoas andavam a fazer, nem ideia se nós tínhamos hábitos diferentes, não é? Portanto, nós na verdade, portanto, um bocadinho muito autocentrados e muito pouco virados para fora. Se calhar hoje em dia continua assim um bocadinho, mas na altura foi o que eu senti, foi a minha principal experiência. Tudo gente espetacular, não é? Mas, enquanto que nós, sobretudo os portugueses, não é? Eles ficavam muito espantados como é que nós falávamos inglês tão bem. E nós como não é? Portanto, um bocadinho aquela falta de olhar à volta, não é? E de reconhecer que existem diferenças, não é? Portanto, este espanto e esta admiração com algumas coisas. Estava aqui a pensar no grupo de formadores, deviam ser, acho que tínhamos 2 americanos, um australiano, e depois os restantes acho que eram europeus. E portanto, enfim, aqui, portanto, um grupo com uma perspectiva muito mais europeia do que... Mas sim, eu lembro-me de pensar na altura nesta falta... Quer dizer, mas eles não estavam nem aí, não é? Não lhes interessava muito também ter este conhecer como é que os outros escritórios, por exemplo, da Accenture funcionavam, não é? Não tinham esta curiosidade, nós tínhamos, portanto, ao contrário. Portanto, na altura lembro-me que foi assim um dos aspectos que mais me marcou. E que outras experiências ou que competências que lhe deu? Qual é que foi a importância de fazer assim uma experiência no estrangeiro? Por exemplo, na universidade há o Erasmus.
Não fiz, Erasmus não fiz. Portanto, tive estas experiências no estrangeiro no contexto da Accenture e depois, mais tarde, quando já estava a trabalhar por conta própria, África, muito África. Fazer projetos? Fazer projetos de consultoria. Angola, Moçambique, Congo, Brazzaville, numa altura interessante, e Cabo Verde, por aí. Portanto, é um outro mundo. E depois, mais recentemente, enfim, desde 2017, 18, portanto, antes da pandemia ainda, em remoto, com equipas internacionais, italianos, com americanos, ingleses, australianos, dinamarqueses, holandeses, assim, uma multiculturalidade interessante, muita diversidade. Ou seja, já expandiu para vários países. Como é que essa... Não, eu não sei se é expandir para vários países, não é? É um bocadinho... Tem mais uma vez a ver com a rede de contactos, não é? Os contactos hoje estão por todo lado. Quer dizer, não é? Não estão só em Portugal. Então, mesmo até... Isto no contexto da consultoria, mesmo até no contexto do coaching. Eu faço parte da Federação Internacional de Coaching, que é uma das associações, vou-lhe dizer, profissionais de coaching. O coaching não é uma profissão, como é que eu ia dizer, reconhecida como profissão, mas, na verdade, a Federação Internacional de Coaching dá-lhe aqui alguma credibilidade e algum fundamento. E portanto, e alguma regulação. Há um código de ética, há um conjunto de competências que estão associadas à prática do coaching e que no fundo, esta associação trabalha muito sobre isso. E, portanto, a ICF tem, a International Coaching Federation, tem chapters no mundo inteiro, em Portugal também. E, portanto, há aqui uma ligação, isto no lado do coaching. No lado da consultoria, lá está, não é? Contactos de pessoas que vivem cá, vivem fora, já viveram cá e já viveram fora e já voltaram e mantiveram contactos fora e acabam por surgir oportunidades, e sobretudo estas internacionais, dessa forma, sobretudo a partir dos Estados Unidos e depois algumas também geradas a partir de empresas que são multinacionais, que têm escritórios cá, mas têm escritórios também noutras localizações. E então vai assim, e é assim. É assim que a rede se movimenta. E como é que a pandemia afetou os seus projetos? É assim, na verdade, afetou os projetos em Portugal. Okay? Porque não afetou os projetos que eu estava a fazer, porque já o estava a fazer em remoto na sua maioria, embora houvesse uma outra deslocação, mas como eram equipas muito grandes, não havia orçamento que comportasse. Então, nós optámos por fazer em remoto e assim mantivemos, portanto, sem stress. Não é? Embora as próprias pessoas, essas sim, estivessem um bocadinho mais estressadas, compreensivelmente. Cá, houve ali aquele momento, sobretudo em 2020, eu diria até depois do verão de 2020, que as empresas precisaram de se reorganizar, não é? Colocar as pessoas em casa, perceber o que era isto de trabalhar em remoto. Havia muito poucas empresas que tinham uma coisa que se chama flexibilidade no trabalho e muito menos ainda ter esta coisa de pessoas a 100% a trabalhar em remoto e o que é isto e como é que nos organizamos e o que é que fazemos e por aí fora. Então aí eu senti ali alguma retração e algumas paragens, até final de 2020, ali, depois do verão, outubro, novembro, por aí, que eu acho que foi o timing para o que é que fazemos com isto, não é? O que é isto e o que é que aí vem, não é? Era tudo muito desconhecido e depois começámos ali portanto, a grande diferença foi
ser em remoto, 100%. Ok? Essa foi a grande diferença, que eu já fazia. Portanto, para mim, na verdade, bom, a diferença não foi assim tão grande, não é? Não me obrigou a, quer dizer, aprendizagens que eu já tinha feito, não é? De como gerir sessões de 2 horas de facilitação online, com grupos grandes, com grupos mais pequenos, e essa aprendizagem eu já a trazia, não é? Então, portanto, nessa parte não trouxe uma grande diferença para mim. Agora, em 2020 houve ali um abrandamento e em 2021 notei claramente um retomar e também alguma vontade de começar a fazer coisas presenciais. Estava tudo muito cansado dos ecrãs. A professora prefere fazer projetos remotos ou presenciais? Eu acho que é igual. Tem vantagens e desvantagens os dois formatos, não é? Eu acho que faz mesmo sentido é que seja híbrido, que haja oportunidades das pessoas estarem em presencial, mas há imensa coisa que se pode fazer perfeitamente em remoto. Em remoto, síncrono e assíncrono. As pessoas têm tendência a achar que o trabalho se faz todo em tempo real. Em tempo real. E eu acho que essa é uma das aprendizagens que talvez ainda não esteja consolidada nas empresas. E por isso é que as pessoas se queixam tanto de tenho imenso trabalho e são 733 mil reuniões por dia e não consigo trabalhar e não consigo, porque estão muito focadas nesta coisa do tempo real, tem que ser tudo em tempo real. E não tem, na verdade não tem. Portanto, este equilíbrio tem mesmo que ser trabalhado e às vezes tem que ser quase retirado à força, não é? Porque se a pessoa não está online, alguém há de estar a ver que a pessoa não está online. Bom, portanto, é preciso fazer este trabalho para que haja alguma eficácia, não é? Ninguém consegue estar a 100% e vê-se, não é? As pessoas ficam exaustas. Portanto, eu acho que, para mim, o híbrido, que é ter algumas sessões em remoto, ter trabalho assíncrono, claramente, e ter presencial, que é a energia da sala a contagiar as pessoas, não é? Porque é muito diferente. Isso eu senti durante a pandemia, não é? Que eu tive pessoas que só conheci presencialmente ao fim de 2 anos. E então começar, às vezes, um trabalho, não é? Com o encontro presencial é muito diferente, e depois seguir online é muito diferente de nunca ter conhecido e de nunca ter trabalhado com aquela pessoa em presencial. Portanto, eu acho que é aqui um equilíbrio. Para mim, a tónica está aí. E mencionou isso do trabalho assíncrono, também acho muito importante. Às vezes não é preciso estar a marcar uma reunião de meia hora, dá-se só para resolver com uma mensagem, uma troca de mails, não é? Exatamente. Há muitas empresas também que já enfim, há muitas, algumas que eu conheço, não é? Que já trabalham bastante dessa forma, não é? Mas ainda assim esperam que a pessoa esteja online para responder de imediato à mensagem. O que acontece é que às vezes causa ali alguma sobrecarga, não é? Porque se eu estou a tentar fazer alguma coisa e estou permanentemente, não é? Como nós, quando estamos a tentar fazer alguma coisa e temos as notificações no telemóvel a cair, ping, 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 se calhar, se não nos focarmos, não é? Acontece que 2 coisas, não é? Distraímos, primeiro, e segundo, se calhar ficamos mais cansados. Estamos sempre a saltar. Achamos que estamos em multitasking, somos maravilhosos e os maiores e não é nada. Só estamos mesmo a cansar o nosso cérebro e ali em esforço cognitivo. Portanto, é preciso gerir essa é uma das grandes aprendizagens que as empresas têm que fazer daqui para a frente. Aumentar a produtividade e depois, se calhar, a qualidade do trabalho. Aumenta a produtividade, aumenta a qualidade. Ter aqui alguns limites também àquilo que são as reuniões e as conversas, não é? Ao longo do dia. Portanto, eu conheço pessoas que têm dias em reuniões das 8 da manhã às 7 da tarde, para não dizer às 8 ou às vezes mais, não é? Coladinhas, back to back. Ok? É o que é, não é? Mas claro que interfere com a qualidade de trabalho. E com a qualidade de vida da pessoa, não é? Naturalmente. Sim, eu também vi agora o Elon Musk está um bocado agora não, mas sempre teve controverso, mas eu vi que quando ele entrou
no Twitter que meteu umas regras em que só se a reunião demorasse menos de meia hora, que para resolver isso por mensagem, uma coisa assim, para diminuir o número de reuniões. Porque às vezes não é preciso mesmo, às vezes não é mesmo preciso, às vezes as pessoas não têm... Há aqui um trabalho também que é perceber muito bem o que é que eu preciso de resolver, não é? E as pessoas às vezes, o ritmo é tão acelerado que acham mais fácil marcar uma reunião. Porque não têm que pensar, na verdade, o que é que eu tenho que resolver, quem é que eu preciso para resolver isto, posso resolver agora ou posso resolver mais tarde. No fundo, este trabalho de preparação, não é? E que também depois não funciona quando vão para a reunião, porque ninguém preparou coisa nenhuma. E então acabam por estar, aliás, as pessoas que não sabem muito bem o que é que estão lá a fazer, não é? Porque ninguém lhes disse o que é que esperavam delas. E estão ali a tentar encontrar-se. Então, um tema que, se fosse minimamente preparado, demoraria menos de meia hora, depois dá origem a uma reunião de uma hora. Pouco produtiva. Portanto, isto acontece muito nas organizações hoje em dia. Como é que se põe ordem nisto? É um tema que as pessoas se queixam imenso. Toda a gente se queixa nas organizações. Temos imensas reuniões, temos não sei o quê. Depois eu pergunto, está bem, mas quando recebes uma convocatória que vem sem agenda, o que é que fazes? Então eu não faço nada, eu vou à reunião. Porque se me convocaram, é suposto que eu vá. Está bem, ok, mas vai fazer o quê? Não é? Às vezes coisas tão simples como... E quem enviou a convocatória também não se deu ao trabalho de pensar, está bem, mas o que é que eu quero, qual é que é o resultado que eu quero desta reunião? E como é que eu quero estruturar isto, não é? E uma agenda não é só uma lista de temas, não é? É uma lista de temas com, ok, eu vou dedicar 10 minutos a este tema, vou dedicar 15 minutos àquele, vou dedicar 20 minutos ao outro e já vou em 3 horas de reunião. Isto não vai dar para tratar tudo neste não é? Portanto, isto... E então, isto começa um bocadinho com, ok, eu sou convocada para uma reunião que não tem agenda e às vezes não tem título, eu declino. Mas eu não posso declinar, porque depois cai o mundo e acaba o mundo. Pronto. E então, esta às vezes é também um dos papéis que, uma das coisas que me pedem, estava-me a lembrar recentemente, uma das coisas que me pediram foi para fazer uma espécie de shadow coaching. Eu digo uma espécie porque não é tanta uma pessoa, era mais da observação de algumas reuniões. Para depois poder devolver feedback. Estar só a observar? Está só como observadora em algumas reuniões e depois poder devolver feedback e algumas ações de melhoria. Precisamente porque as reuniões são pouco eficazes. Pois, exato. Mas é isto. Portanto, este é um dos grandes desafios das empresas e das pessoas dentro das empresas. Limites, regras... E às vezes as pessoas nem sempre ficam muito satisfeitas, não é? Quando eu digo, então, mas e a reunião é para quê? Então, a reunião é para tratarmos daquele tema que falámos no outro dia. Sim, está bem, mas qual é que é o objetivo? Então, mas é para tratar do tema. Não é? Tipo, esta chata está aqui agora a perguntar porque é que é preciso. É isto. E dentro da sua empresa, não sei se quantos trabalhadores é que tem, ou se trabalha sozinha. Esta empresa? A minha? A Mind 7. É assim, agora neste momento trabalho sozinha, quer dizer, na verdade, sim, alguns no tempo éramos 3 sócios, eu fiquei sozinha e na verdade o que eu faço é um modelo que aliás foi o modelo com que começámos, que é, eu vou buscar pessoas à medida daquilo que preciso, em termos de competências, okay? E de senioridade também. Felizmente o mercado, hoje em dia, não era assim tanto quando eu comecei, mas hoje em dia está cheio de bons profissionais a trabalhar por conta própria. Pessoas que decidiram que queriam outras coisas e que não queriam estar no mundo corporativo e que nem todos trabalham em consultoria. Portanto, há pessoas que fazem formação, há pessoas que só fazem coaching. E, portanto, é muito fácil montar um projeto com uma equipa neste registro. E para mim é o formato ideal. Para mim é o formato ideal. E é assim que eu funciono.
Ou seja, quando é preciso, contrata pessoas. Que têm as competências que fazem sentido naquele contexto, não é? Competências e senioridade, não é? Que fazem sentido naquele projeto, naquele contexto, naquela empresa. E agora um bocado de relação sobre as suas aulas e assim. Há bocado disse que não pode ter uma ação de coaching e depois uma aula logo a seguir. Sem intervalo. Sem intervalo, pronto. Tem de dar um reset, não é? Tem que fazer um reset, sem dúvida. Que diferenças é que sente ao trabalhar com estudantes ou jovens e com, se calhar, pessoas mais adultas? Vocês são mais desafios. Quer dizer, hoje em dia não sei. Há um tema que é o foco e o tempo de foco, não é? É preciso que seja mais interessante para que vocês se interessem. Mas eu acho que isto não tem a ver só com a vossa idade. Eu sinto isto também, hoje em dia. Mesmo dentro das empresas, este registro é preciso que seja interessante para que as pessoas se foquem. Porque há muito estímulo. Dentro das empresas há muito trabalho, para vocês são outros estímulos, não é? Mas vejo isto, portanto, algo que se calhar há uns anos era diferente e hoje em dia é um bocadinho isto, não é? Tem que ser realmente interessante para que vocês se foquem. Esse é um dos desafios. Uma diferença que eu sinto, porque às vezes também participo em processos de recrutamento de recém-licenciados, são os vossos objetivos de equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Ok? E que eu sinto que estão muito mais claros do que para pessoas de outra geração, vou chamar assim. Ok? E que é um tema, ou seja, sinto que é um dos requisitos que muitas vezes vocês colocam em cima da mesa como até onde é que eu estou disponível para fazer aqui uma gestão desse equilíbrio. Portanto, esse é um dos temas claramente diferentes. Em termos da sala, não é? O que é que eu sinto? Obviamente vocês, porque faz parte da idade, não é? Têm um caminho de autoconhecimento ainda a fazer, não é? É suposto, é mesmo assim, faz parte. Então às vezes se calhar também estão menos disponíveis para partilhar, não é? Porque ainda não pensaram para vocês, não criaram esse espaço. Se calhar alguns de vocês nem pensaram sequer sobre isso, não é? Ter um espaço de reflexão ou de que é necessário. Isso acaba por ser diferente, não é? Naquilo que é um contexto de formação de adultos, não é? Que já tem aqui um caminho de autoconhecimento mais feito e de autoanálise, por assim dizer. E, portanto, por exemplo, os momentos de partilha são mais fáceis, ok? Ou são encarados com mais naturalidade. Estava a dizer que os estudantes são mais distraídos do que os adultos. Tem mais estímulos. Não, eu estava a dizer que são... quer dizer, mas de há uns anos para cá os adultos também são distraídos. Okay. E portanto aquilo que era uma diferença, que eu achava uma diferença, não é? Porque eu já dou aulas há 9 anos, aquilo que eu achava uma diferença neste momento já não é tanto assim. Essa em particular, não é? Porque toda a gente dentro das organizações está com sobreestímulos, está efetivamente e então a capacidade de foco é bastante mais reduzida, não é? E então nós temos que saber aproveitar aquela janela mais pequenina. É só isso. Já agora, é um parênteses, não é? Mas ajuda também um bocadinho aqui a entender. Eu tenho 3 filhos, 23, 18 e 12, e portanto também sinto isto pessoalmente em casa e que a janela da oportunidade tem que ser curta, tem que ser muito direto, curto e muito focado. Agora com os telemóveis e redes sociais, se calhar? E com tudo, não é? Vocês sabem, não é? Não há só telemóveis e redes sociais, não é? Vocês têm também a vossa vida, têm os amigos, têm outros... Então, é o que é. Portanto, há que saber também lidar um bocadinho com... E aceitar, não é? E aceitar e encontrar formas de viver com isso e tornar isso...
É sim, é a nossa vida, não é? Também dentro das empresas, não quer dizer que seja absolutamente saudável, dentro e fora, não é? Porque o nosso cérebro, na verdade, não tem capacidade de lidar com tantos estímulos, e o que acontece muito dentro das empresas é que as pessoas ficam desgastadas e ficam muito cansadas. Fora nós conseguimos reequilibrar, não é? Damos mais atenção ao telemóvel, damos menos não é? Vamos fazendo essa gestão. Dentro das empresas há aqui alguma falta de disciplina, o que se transforma numa sobrecarga cognitiva, não é? As pessoas têm N temas em simultâneo. E que dicas é que têm para os estudantes que se querem envolver um bocado mais na área de desenvolvimento pessoal? Bom, aqui assim, algumas perspectivas, duas pelo menos diferentes, voltar atrás, uma perspectiva que é, comecem com o vosso próprio desenvolvimento pessoal, não é? Que é, primeiro, autoconhecimento. Como é que ganhamos autoconhecimento? Cai-me uma coisa assim em cima de nós, não é assim, não é? Num raio de autoconhecimento. O coaching é sempre uma boa forma de começar, ou pelo menos ter alguém, alguém que nos ajude na descoberta, não é? E a descoberta pode ser, eu não sei muito bem o que é que quer fazer, ou eu não sei muito bem o que é que eu gostaria como o emprego ideal, ou eu não sei muito bem se as oportunidades que tenho em cima da mesa, porque já me candidatei a algumas que se fazem sentido, não é? E no fundo aqui, se calhar é preciso alguém que faça perguntas, não é? Para vocês pensarem um bocadinho o autoconhecimento que desenvolve-se assim. Isto por um lado, não é? Portanto, terem pessoas nas vossas vidas que sejam um bocadinho às vezes os chatos de serviço. Não sei se isso acontece, não é? Que as pessoas fazem perguntas, mas porquê que tu gostas disto assim? Mas e se fosse assim, se pensasses nos requisitos do emprego, do trabalho ideal, quais é que seriam? Sei lá, nunca pensei sobre isso, não é? Portanto, essa parte. Depois, qual é que é o interesse do desenvolvimento pessoal? Para que é que me serve, não é? O que é que eu sinto que podia fazer melhor, ou o que é que eu sinto que às vezes me limita? E é disso que eu se calhar tenho que ir atrás, porque talvez se eu sinto necessidade de gerir melhor conflitos, porque é uma coisa que eu não faço, não gosto, não quero, e acabo sempre por dizer que sim a tudo, tipicamente, não é? É um padrão, pode acontecer. Então eu tenho que trabalhar aqui como é que eu mudo aqui algumas formas de atuar. Eu recomendo sempre que as pessoas também façam terapia. Eu acho que é sempre um bom processo de autoconhecimento. Às vezes, lá está, quando falamos em terapia, muitas vezes as pessoas associam, não, mas eu não estou doente. Não é essa a questão. Ok? Não é essa a questão. E é bom que as pessoas cheguem à terapia antes de estarem doentes, ou sequer de pensar que estão doentes ou que vão ficar doentes, não é? É um processo de autoconhecimento. E de autorrefrescagem, e um bocadinho de autorreciclagem, e de termos alguém que nos desafia a pensar sobre nós próprios, porque é difícil às vezes fazermos isso sozinho. E depois procurar referências, não é? O que é que me interessa? Interessa-me a inteligência emocional. Ouvi falar de coaching, o que é isso? E eu estou a partilhar um bocadinho até as minhas próprias motivações quando entrei nesta coisa do desenvolvimento pessoal, não é? Fui descobrir, não é? Fui descobrir o que é isto, o que é isto e o que é que eu posso fazer com isto. E a descoberta passa por formação, passa por leitura, passa por... no meu caso, eu tinha contextos onde podia pôr na prática, não é? As abordagens que ia integrando, que ia aprendendo. Agora passa sempre, primeiro que tudo, pelo nosso próprio desenvolvimento. Portanto, e o que é que eu quero? O que é que eu quero trabalhar? O que é que me faz sentido?
Na verdade, eu acho que a terapia é um bom ponto de partida. Mas... Ou seja, o psicólogo... Sim. Psicoterapia também. Porque os psicólogos têm abordagens diferentes, não é? Depois tem a psicanálise e há aqui abordagens muito, muito diferentes. A psicoterapia, se calhar, tem este foco, não é? Muito, muito consistente na autodescoberta. Pode ser um bom caminho. E se um jovem lhe perguntasse, dissesse que não sabia o que é que há de seguir, o que é que lhe diria? Se um jovem me perguntasse o que acontece também na minha vida pessoal, eu acho que é preciso, e agora estou aqui assim um bocadinho balançada entre falar como profissional e também como mãe, que é, a profissional diz que é preciso tempo para a pessoa descobrir o que é que realmente lhe faz sentido. E isto às vezes implica ir fazer coisas que não são a coisa perfeita. Estar aberto a experimentar. Okay? Estar aberto a falar com gente de sítios diferentes. Ir à procura desses contactos. Que às vezes é uma coisa difícil, não é? Que é agora vou-me expor e vou perguntar e vou... E o outro lado mãe é a ansiedade por dar tempo para esta autodescoberta. E estou a falar especificamente dos meus filhos. Porque a autodescoberta demora tempo. E, na verdade, a nossa sociedade o que espera é que... É muito instituído isto, não é? Que vocês acabem o curso e, no fim do curso, saibam exatamente o que é que querem fazer e que vão fazer. Até nas vossas próprias expectativas, não é? Se calhar é um pouco assim. E então isto às vezes não é assim tão linear. Às vezes é preciso mesmo... Pode ser preciso fazer paragens, pode ser preciso sair da linha reta, não é? E estar aberto à experimentação. E eu acho que ir começando aqui assim a questionar o que é que eu quero aprender e, sobretudo, quais são os meus requisitos, ou seja, aquilo que eu acho que é mesmo importante num trabalho. E partir daí, não é? Eu quero um trabalho em que sinta que estou a contribuir para alguma coisa que veja acontecer. Ok, então como é que eu vou, não é? Como é que eu vou chegar lá? Eu quero um trabalho em que definitivamente estou a trabalhar com pessoas, ou definitivamente não estou a trabalhar com pessoas, estou a trabalhar sozinho. Eu quero, já pensei sobre isso, há alguns setores de negócio que me fazem mais sentido do que outros, há outros em que de todo não me faz sentido, porque não estão de acordo com os meus valores, ou porque o que seja, não é? Eu acho que há aqui uma descoberta, uma redescoberta de valores que se calhar nós às vezes nos esquecemos de fazer, que é o que é que eu valorizo. Okay? Se calhar para vocês ainda não está muito claro quais são os vossos valores, não é? E um dos temas que eu vejo, que vejo muito, vejo em todas as idades, na verdade, mas eu acho que na vossa idade, na vossa geração, se calhar há aqui mais, valorizam mais isso, que é a consistência entre os vossos valores individuais e o da empresa. E a descoberta do que é isso, não é? Porque às vezes os valores da empresa são muito bonitos no site, não é? Estão muito claros, tem uma estratégia maravilhosa, está tudo muito bem definido, mas depois o dia-a-dia não é tão coerente, não é tão consistente, ok? E então às vezes há aí assim, a coisa não está muito bem sincronizada, não é? Entre aquilo que eu valorizo e aquilo que a empresa na verdade consegue dar-me no seu dia-a-dia, ok? Então posso dar um exemplo pessoal, não é? Eu valorizo a flexibilidade e esse foi um dos pontos de desencontro, neste caso com a Accenture. Flexibilidade não era uma palavra que existisse há 20 e poucos anos atrás. E então, esse claramente era um dos meus valores, era algo que eu queria viver. E
teve que ser noutro contexto, não é? Porque as regras daquele jogo eram assim, na altura. E eu acho que é bastante importante nós pensarmos nisto e termos muito presentes quais são os nossos valores fundamentais. E se calhar isso é algo que vocês ainda nunca, não sei, não dedicaram tempo a pensar. É uma das coisas que se descobre nos processos de visioning. Podes explicar esse conceito de visioning? De visioning, e sim. Como é que se aplica? Bom, o conceito do visioning é, assim, vou tentar explicar de uma forma fácil. Imaginem que estão a ouvir rádio, não é? E às vezes, quando estamos a sintonizar o rádio, não é? Há umas estações que faz que não se ouve nada, não é? Então o processo de visioning é como se fosse este processo de afinar aqui um rádio interno para nós conseguirmos ouvir aquilo que é relevante. O visioning, como o nome indica, também tem a ver com visualização e tem a ver com a visualização daquilo que acontece já no meu futuro. Portanto, uma das abordagens, há outras, mas esta é uma delas, que eu gosto particularmente, que é transportar as pessoas para o futuro. Pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é o que for. Tipicamente, as mentes mais jovens têm mais dificuldade em projetar-se a um prazo maior e, portanto, podem fazer o exercício a 2 anos, por exemplo, que é imaginar que já estão no vosso futuro ideal. E então, sem obstáculos e sem restrições e sem o que é que vocês veem lá, não é? Que pessoas é que veem, onde é que estão, onde é que vivem, onde é que trabalham. E, portanto, é aqui dar um espaço, criar aqui um espaço à imaginação. Ok? É muito mais... se calhar tem muito mais de emocional até, do que de lógica e de sentido, mas é abrir aqui um bocadinho este espaço. E depois andar para trás. Não é? O que é que eu tenho que fazer acontecer para estar ali, naqueles momentos, com aquelas pessoas, a trabalhar daquela forma, naquele sítio, o que seja que eu vi. Como é que eu faço uma coisa que se chama backcasting, em vez de ser forecasting? Okay? Partir do futuro e andar para trás. O que é que eu tenho que fazer acontecer para que isto seja uma realidade? E depois construir todo um processo todo um conjunto de ações, um conjunto de metas, para chegar mais perto, não é? daquilo que eu realmente quero, daquilo que eu vejo no meu futuro. E o vejo no meu futuro é mesmo o que é que eu desejo, não é? Se não houvesse limitações, qual é que era o futuro daqui a 2 anos, Daniel? Sem limitações, sem qual é que era? E é esse o exercício. O visioning é isso que traz. Traz também um bocadinho o entusiasmo, não é? Porque quando nós pensamos assim, vem uma coisa tipo, sem limitações, era uma coisa maravilhosa, não era? Então, bora lá ver o que é que acontece, não é? E então é um exercício que eu faço com pessoas que querem fazer mudanças, mas não estão ainda a ver como e não sabem muito bem, sentem que se calhar não estão ali, que aquilo não é para elas. Aquilo pode ser o trabalho, pode ser até o contexto pessoal, que seja. E é preciso sair, não é? Ali do racional e da lógica. Então, mas se eu, para fazer isto, eu se calhar, pois não consigo, porque eu não sei, não tenho competências. Ok, mas essa é uma parte. Vamos deixar isso agora de lado, não é? Primeiro definir o que é que nós vemos. E então, normalmente são exercícios feitos com suportes visuais, não é? Que nos despertam um bocadinho para aquilo que é o sonho. E que depois nos dá entusiasmo para conseguirmos dizer, ok, então eu para chegar aqui o que é que tenho que fazer? Ok, e que obstáculo é que tenho que ultrapassar, se é que existem obstáculos? E quem é que eu tenho que ter perto de mim? Não é? Que nem sempre, muitas vezes, nós não conseguimos fazer sozinhos. Portanto, o visioning, isto a nível individual. A nível de organização, os processos de visioning são um bocadinho parecidos com isto, como é que a organização
não é? Transportando-se para daqui a 5 anos, o que é a organização está a fazer, quais são os valores, qual é a visão, qual é a missão. E depois andar para trás, não é? Que estratégias é que eu tenho que montar para ser isto daqui a 5 anos? Portanto, acaba por ser um processo nos vários passos bastante semelhante, embora, quer dizer, na verdade nós também, a nível individual ou a nível pessoal, também construímos o nosso plano estratégico, ou deveríamos construir, não é? E então é um processo que serve tanto às pessoas individualmente como para as organizações. Depois com processos de facilitação diferentes, não é? Obviamente. Ok, parece-me uma técnica interessante. Não sei se já teve tempo de ver resultados ou de ver frutos dessa approach em alguma pessoa ou empresa? Já vi em mim própria e já vi numa organização. E depois essa visualização aconteceu, chegou a realizar-se? E chegou à realidade. Que a questão aqui é, nas organizações, o processo é feito, o processo de construção, não é, desta visão e destes, é feito, não é só feito pelo CEO. Portanto, há aqui um pressuposto que é feito tipicamente por todos os níveis de direção. Okay? Por isso também é que falei de facilitação ou eventualmente team coaching. Muitas vezes acontece também um bocadinho nesse contexto. E acaba por ser um processo partilhado. Portanto, o que acontece é que, e é a forma como eu o faço, que é tanto o CEO como os níveis de direção da empresa estão envolvidos nesta construção. E, na verdade, o resultado do processo de visioning estratégico, no caso da organização, é um plano de ação. Assim, de uma forma muito simples. E é como o visioning individual. É um plano de ação. Ok? Que eu montei com um futuro em mente, não é? Com um sonho ali. E então, eu fui andando para trás e disse, ok, eu vou ter que fazer isto para conseguir chegar aqui. Se tivesse de escolher 2 ou 3 livros, filmes, séries, quais é que diria? Livros. Bom, ocorre-me sempre, por acaso acho que há é um bocadinho técnico, mas nem tanto, que é um livro do Peter Senge, Senge, e confesso que não me lembro exatamente do título, mas é sobre o pensamento sistémico. E na verdade tem aqui alguns ensinamentos sobre impacto e sobre aquilo que nós fazemos e como é que conseguimos entender qual é que é o impacto daquilo que nós fazemos, onde é que é o impacto, não é? Quando eu bebo esta garrafa de água, o que é que acontece, não é? O que acontece é que ela fica vazia e a garrafa vai para o lixo. E há reciclagem. E há alguém que trabalha na reciclagem. Portanto, alguém que tem emprego a reciclar esta garrafa. Portanto, no fundo, ter aqui um bocadinho esta aprendizagem, não é? De que, qual é que é o impacto de tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, e ele depois tem aqui uma abordagem também organizacional dentro das organizações e portanto, é interessante. Destaco esse. Não sei, ela tem vários livros, há uma autora que é a Brené Brown, tem vários livros em que toca um bocadinho o tema da liderança, mas ela na verdade começou por fazer uma TED Talk que na perspectiva dela correu muito mal, em que ela falava sobre o poder da vulnerabilidade. E ela na altura estava doente e portanto, e foi a primeira TED Talk da carreira dela e que foi absolutamente fascinante. Portanto, se puderem ver o livros vários, que ela depois escreveu vários, mas a TED Talk dela, a primeira, acho que se chama mesmo assim, o poder da vulnerabilidade. E
E não posso deixar de referir o Daniel Goleman. Eu acho que, na verdade, ele tem um papel e um peso espetacular naquilo que é a aprendizagem emocional, que há 20 anos estava próxima, se calhar, ninguém falava de inteligência emocional. Não é? Ninguém sabia o que era, não se falava sequer, era uma coisa assim. E, portanto, o papel dele ao longo destes últimos 15, 20 anos foi, acho que, absolutamente marcante. Isto em temas de desenvolvimento pessoal. Filmes e séries, não sei. Confesso que, na verdade, não vejo muito. Portanto, vou-me ficar pelas outras referências. Agora uma pergunta mais difícil. Sim. Mas pode responder corretamente, se conseguir. Qual é que é o significado da vida? O significado da vida, para mim. Amor, criatividade, generosidade, entusiasmo e os meus filhos. Muito bem. Obrigado por ter vindo, professora. Foi um prazer Obrigada tê-la pelo aqui. convite. Obrigada. Obrigado.